Saudações pessoal, meu nome é Tony Silva, sou consultor técnico automotivo da Auto Suporte. Hoje eu queria ter um bate-papo com vocês a respeito de caixa de transmissão automática, em especial dos veículos mais modernos que usam lubrificante long life. Eu tenho recebido alguns veículos acima de 100 mil quilômetros que apresentam algumas anomalias, alguns problemas decorrentes da falta da troca do lubrificante. Tá? Vocês vão perceber que nos últimos 20 anos o veículo automático se tornou uma preferência nacional e os mais modernos utilizam lubrificantes long life, que é um lubrificante que tem uma durabilidade maior, ele tem uma resistência maior do que os lubrificantes mais antigos, os lubrificantes que não são tão modernos quanto um Dexron 6, por exemplo. Tá? Então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês algumas funções principais do lubrificante da caixa de transmissão. Uma delas é diminuir o atrito entre as peças, entre as engrenagens. É a principal função delas. Tá? A segunda função que eu posso destacar é reduzir temperatura, porque é uma consequência da redução do atrito. Como ele diminui o atrito, logicamente ele não deixa a caixa de transmissão esquentar tanto. E a outra também é a oxidação, não deixa as peças metálicas oxidarem. Mas você vai reparar que eu falei uma coisa, eu não falei em eliminar o atrito, eu falei em reduzir o atrito. Então quando a gente tem atrito, a gente cria também resíduos decorrentes desse atrito entre as peças. E o que acaba acontecendo? Esse resíduo, ele vai para o óleo, ele acaba indo para o óleo e com essa contaminação do óleo ele perde eficiência e perde as suas propriedades. Você vai perceber essas anomalias na caixa de transmissão automática, em especial em veículos com mais de 80 mil quilômetros rodados. O que acontece? Você vai perceber que algumas montadoras estão indicando que no lubrificante long life não é preciso troca. O que eles falam? Que a vida útil da caixa de transmissão é a mesma vida útil do lubrificante. Bom, a gente sabe que as montadoras possuem um departamento de marketing e o departamento financeiro. E também sabemos que esses departamentos têm interesses diferentes. Então o departamento de marketing vai querer te vender um carro que você nunca vai precisar de trocar o óleo da transmissão. Isso acaba reduzindo o custo de manutenção dentro do tempo de garantia. E essa redução do custo de manutenção é um atrativo para te vender o carro. Então, como eu falei, são informações distintas. Eu tenho certeza que o engenheiro que projetou o carro indicaria a troca do fluido da transmissão numa certa periodicidade. Tá? Só que nesses casos de algumas montadoras, eles não indicam. Então, o que eu venho a crer? Isso é uma crença minha. Tá? Se a gente levar em conta a média de quilometragem dos meus clientes, eles rodam mais ou menos 12 mil quilômetros por ano, mais ou menos. Isso é uma média, tá? Então, alguns rodam mais, outros rodam um pouco menos. Se a gente calcular que a maioria dos veículos vendidos, comercializados no Brasil hoje, eles têm garantia de 3 anos, isso daria aí uma média de 36, 40 mil quilômetros. Com 40 mil quilômetros, o veículo não vai apresentar problema de transmissão. Alguns veículos têm garantia de até 5 anos, então eles vão rodar aí 60, 70 mil quilômetros, ainda muito difícil de apresentar um problema de transmissão. Só que de 80, 90, 100 para lá, a gente começa a perceber algumas anomalias na troca de marcha, alguns barulhos, alguns trancos, e isso é decorrente da perda de propriedade, da perda de performance do lubrificante, que se tivesse sido trocado com 50 mil quilômetros ou 4 anos, que é a minha indicação, isso não estaria acontecendo. E outra coisa, você daria longevidade à vida útil da caixa de transmissão. Então, qual que é a minha indicação? É fazer a troca com uma certa periodicidade.
eu posso indicar para vocês 50 mil quilômetros ou 4 anos o que ocorrer primeiro, tá? Então é uma indicação contra o plano de manutenção do fabricante? É uma indicação contra o plano de manutenção da montadora. Por quê? Como eu falei, eu tenho na minha crença que eles fazem isso como jogada de marketing para poder reduzir o custo de manutenção dentro da garantia e te vender o carro. Se você fizer a manutenção preventiva trocando o fluido de transmissão dentro desses parâmetros, a gente pode considerar que você estaria pecando por excesso. Então é melhor pecar por excesso do que pecar por falta, né? Então a manutenção preventiva acaba ficando muito mais barato, em especial para você que vai ficar com o carro mais de 3 anos, vai ficar com o carro fora do período de garantia, tá? Você vai em veículos premium hoje, uma troca do fluido de transmissão, você vai gastar aí entre R$ 1.500 e R$ 2.500 aproximadamente. Alguns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, depende do tipo de lubrificante e da quantidade de lubrificante que cada caixa suporta. A manutenção corretiva acaba ficando muito mais cara, porque se você deixar passar a quilometragem e esperar apresentarem as anomalias, se você precisar remanufaturar ou precisar de trocar uma caixa de transmissão de um veículo premium, esse custo pode passar de R$ 100 mil. Nos veículos mais baratos, nos veículos mais convencionais, Corolla, Civic, Onix e etc., você vai ter aí custos de 10 a 30 mil reais, dependendo do que for reparado ou do que for trocado, tá? Então, acaba que a troca preventiva fica muito mais barata do que o reparo, do que a correção. Então, outra coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês, a troca do fluido da transmissão em caixas de transmissão automática precisam ser realizadas por equipamentos, tá? Não adianta escoar o óleo, que quando você escoa o óleo em caixa de transmissão automática, acabam ficando resíduos e ainda fica óleo dentro da caixa de transmissão. Então você precisa utilizar o equipamento adequado, colocar o óleo novo dentro desse equipamento, o equipamento ele vai sugar, filtrar a sujeira de dentro da caixa e só depois colocar o óleo novo. É um procedimento mais caro, mas é o procedimento correto, que não deixa resíduos dentro da caixa de transmissão, ok? Esse recado é o que eu queria dar para vocês. Fique atento, use a cabeça, porque nem sempre o que a montadora te indica vai ser o melhor para você e para o seu carro, tá bom? Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.